Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje com a nossa participação especialíssima do querido amigo Padre Joãozinho. Lembrando que o CD Solo Sagrado está nas livrarias de todo o Brasil, todas as lojas que vendem CD, lojas americanas, Saraiva, mas também aqui na Canção Nova. Você comprando aqui através do telefone 0 operadora 12 31 86 26 00, você ajuda a manter essa obra no ar. Esse é um produto que também faz com que a Canção Nova continue realizando esse trabalho de evangelização. O Davi, o departamento audiovisual da Canção Nova, que é onde você compra livros, CDs, é o coração dessa campanha da M Almas para fazer com que a Canção Nova continue evangelizando 24 horas no ar. Lembrando que você também pode adquirir através da Loja Sacra, www.lojasacra.com.br. Lá você também tem as minhas palestras, os outros livros, os outros CDs. Padre Joãozinho, o senhor tem também um lançamento aqui, né? Canções de Cura, aliás, é o CD e também tem o DVD. Que também podem ser comprados também, pela... Esse é gravado pela Canção Nova. É o que você gravou em Recife? Foi em João Pessoa. João Pessoa, é. Foi ao vivo. E na verdade, as principais canções, Conheço um Coração, e outras, Oração de Cura, e também algumas novas, Salmo 22, eu misturei o Salmo 22 com a oração de Santa Teresa d'Ávila, né, que eu acho que tem muito a ver, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que bom. Também pela Canção Nova você pode adquirir o CD Canções de Cura do Padre Joãozinho. Os livros, está saindo um novo aí, viu? Qual é o livro agora? É o Mini Sermão. Isso é uma novidade que eu tenho, sem querer, fui investindo aí num sermão diário pelo Twitter em 140 Que é fascinante aquilo. Você recebe? Recebo no meu WhatsApp. Aí eu comecei a gravar em um minuto. Eu começo o meu dia com a reflexão do Padre Joãozinho, todos os dias. E olha que agora, se eu passo das 7 da manhã, o pessoal já começa a... Padre Joãozinho tem alguma coisa? Como é que é? Um dia eu quero dormir um pouquinho mais, sabe, meu dia de folga. Aquilo é muito válido, Padre. Aquilo é muito bom. É muito bom receber a sua reflexão de manhã. Um minuto. E você sabe que para falar um minuto é difícil. É difícil, todos os dizer dias. Em um minuto dizer... tem que ter um poder de síntese, vai sair agora, eu selecionei 550 mini sermões, classifiquei por temas e vai sair pela Canção Nova até o final do ano. Deve sair aqui também o Departamento da Vida trabalhando direitinho. Aí você vai poder ter em casa os 500. Então você lê, escolhe aquele que você quer por temática. Jesus, combate espiritual, fé, esperança, caridade, solidariedade, espiritualidade. Padre, hoje, retomando o assunto do sal e luz, os evangélicos não têm nenhum receio de falar a palavra política dentro dos seus templos. E nós temos muito mais cuidado por causa... Nós não queremos... Um pudor, né? Um pudor. Nós temos um pudor. A Igreja Católica sempre teve o pudor de tratar os temas políticos. Mas a gente não pode fugir que hoje o ser sal e ser luz tem toda uma dimensão política nos nossos dias, não é verdade? Na verdade, nós somos uma religião política, porque o nosso mestre se fez carne. O Verbo se fez carne e assumiu cidadania, né? Assumiu cidadania na história. Viveu no seu contexto, na sua época. Como dizia Santo Agostinho, não somos apenas uma religião da cidade do céu ou da sacristia. Nós somos uma religião da cidade da terra. A Igreja acredita que a salvação começa já, ainda não em plenitude, mas os gestos de vida promovida na história já são a salvação em ato, a salvação acontecendo. O Espírito de Deus age nos sacramentos, mas age também na solidariedade. Quando eu sou solidário com meu irmão, eu estou de alguma maneira promovendo a sua salvação, não é? Atuando a graça de Deus na vida daquela pessoa. E por isso que a igreja tem uma doutrina social, né? Já vem dos santos padres. Tem gente que diz, mas isso daí começou em 1891 com Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum. Não. Isso é um ponto alto, né? Ponto alto, um ponto de explicitação temática, onde a igreja fala o que pensa a respeito de política, a respeito de economia, a respeito da situação nova que viviam os operários, que eram muitas vezes explorados e não tinham uma legislação trabalhista. Então a igreja, por meio das suas encíclicas sociais, vai dando a contribuição para que surja, por exemplo, uma legislação trabalhista. No Brasil isso demorou até para pelo menos 1940, veja, eu estou falando 1891, veja 1940. Getúlio Vargas começa um pouco a se pensar uma legislação trabalhista menos escravocrata. O Brasil teve escravidão. Enquanto
surgia a doutrina social da igreja, o Brasil estava mal e mal abolindo a escravidão em 1888, não é isso? Então, nós assistimos a uma doutrina social da igreja e a CNBB continua tendo uma postura clara a respeito de política. Por exemplo, esse ano, a CNBB colocou claramente qual seria a sua visão a respeito do Brasil. Tem uma carta bonita que ela lançou em maio, durante a Assembleia dos Bispos, chamada Pensando o Brasil. Uma forma de pensar as eleições de 2014. Né? Que são importantes demais, né? Essa definição de quem nos governa tem que passar por critérios importantes para o cristão. Posso ler um trechinho aqui? Pode, claro. São 7 páginas, mas eu não se preocupe, não vou ler as 7 páginas não. Eu gostaria de ler o último número, que é o número 29, porque eu achei que eles foram tão felizes. Os bispos normalmente são muito felizes nos seus documentos, mas aqui eles acertaram assim, gênero, número e caso, e em brevidade, até parece texto para Twitter, não é? De tão breve e certeiro, ó. Compensando o Brasil, a CNBB convoca os cidadãos a se prepararem conscientemente para o momento da eleição. Então nós não estamos falando só de política lato sensu, agora estamos falando de política stricto sensu, que é o momento do voto. O eleitor consciente deve conhecer o passado de seu candidato e averiguar se o discurso e a prática por ele apresentados se conformam aos valores da ética e do bem comum. Primeiro critério, ele é coerente? É sal e é luz? Ele vive aquilo que prega? Ou já viveu na sua vida? Então olhar a integridade do candidato. Ele é íntegro? É preciso também exercer a missão profética de todo cristão e manter uma atitude de fiscalização e vigilância. Isso aqui já é onde o eleitor se corrompe. Ele, na última hora, ele escolhe o candidato, e se eu perguntar para quem está nos ouvindo agora, em quem você votou na última eleição, muitos talvez não lembrem. Às vezes vota naquele deputado, nunca acompanha o trabalho que aquele deputado faz, né? Depois critica porque se corrompeu. Justamente. Né? Então, a CNBB diz da necessidade, da responsabilidade política que passa pela fiscalização e vigilância. Eu diria até de oração pelo candidato e de oração por aquele que for eleito. Esse negócio de dizer que... E de cobrança também, né, padre? O deputado é um funcionário do povo. O presidente do Brasil é um funcionário do povo. Exatamente. O senador é um funcionário, o prefeito é um funcionário do povo. Imagina um funcionário que nunca vai no trabalho. Pois é, demitido. E a maneira como lida com esse patrão, né? Nós somos os patrões deles. Eles foram eleitos para cuidar do nosso bem comum. Eles foram eleitos para administrarem bem as nossas cidades, para administrarem bem os nossos estados, as legislações que nos regem. Então, essa ligação política do cristão, que pensa essa responsabilidade de maneira cristã, né, que não é apenas uma balela, mas internalizou esse valor, precisa ser ao longo da administração, não é só na época da eleição. E sabe que tem muita gente que diz, eu não gosto de política, não gosto de... É uma maneira cômoda de justificar uma certa preguiça de cidadão. Não é? Não, porque todos são corruptos. Todos nós temos pecado. Todos nós temos as pequenas corrupções. Todos nós temos pequenas corrupções. O anjo Gabriel, Miguel e Rafael não são candidatos. Não dá para votar neles. Né? Maria Santíssima não é candidata à presidência. Não são perfeitos, né? A gente tem que descobrir onde que existe menos... Ninguém vai votar aqui em Jesus Cristo. Onde existe um pouco mais de coerência, né? Claro. São pessoas tão falhas quanto eu, que já tive pecado. Que já errei na vida, que tem um passado, coisas todos nós já pisamos na bola. Agora, então não dá para ter o candidato perfeito, mas nós temos que avaliar não só a pessoa do candidato, mas também as suas alianças. Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Sabe uma coisa, Fábio? Muitas vezes no Brasil nós votamos só no candidato, mas temos dificuldade de pensar quem está ao lado. Até no caso, o vice. O vice, que não, devia ter um debate de vices. É verdade. Porque o Brasil já teve tanto vice que acabou Olha ocupando. O Sarney foi um homem que entrou, na época, ele era como vice. Ele era como vice. Ele não chegou
Ele não foi eleito como presidente, ele foi eleito como vice, ele se tornou depois. Itamar Franco também era um É verdade, vice. Dois. Então, é muito recente. Como é nós que eu vou tivemos votar vices. em alguém se eu não sei quem é o vice? Eu estou É. falando só de cargos do executivo, não é? Mas eles dizem aqui, só um trechinho ainda. Diante de irregularidades é necessário denunciar. E aqui tem muita gente que não sabe quais são os canais de denúncia, mas existem. E quanta coisa no Brasil que já melhorou por causa de uma denúncia muito bem feita. Não só no campo da política, mas também no campo da criminalidade. Quanta pacificação de comunidades que eram violentas, que acabaram se tornando mais pacíficas porque alguém denunciou. Quantos criminosos, até matadores de série, serial killer, né? Que acabam sendo descobertos porque alguém teve a coragem e se arriscou, porque dá medo você denunciar. Uma denúncia é uma atitude do cristão, não só anunciar. O silêncio e a omissão também são responsáveis pela deteriorização da democracia. Claro. Né? Então eu tenho dificuldade de compreender o voto em branco, o voto nulo. Eu não quero saber. Não vou me envolver não com me isso, envolvo, né? depois eu vou. Aí depois critica, diz não, mas eu votei nulo. Eu votei branco. Eu não queria saber daquilo ali. Bom, então vai morar em Marte, né? Deixa a Terra pra gente que é imperfeito. Você tem até uma canção do Padre Zezinho que você gravou aí. Canção dos Imperfeitos. Por fim, é indispensável o acompanhamento dos candidatos eleitos e o engajamento em prol de uma efetiva reforma política. A CNBB está muito empenhada na reforma política. Quando a gente protesta votando naquela pessoa, dando a ele 1 milhão, 2 milhões de votos, aquela pessoa leva um monte de gente para a Câmara dos Deputados. Isso tudo precisa ser discutido, ser modificado, né? Dentro de uma reforma política. Existe uma santidade política. Um político, eu não vou dizer o nome aqui, mas um político que já faleceu, inclusive, mas que eu sempre admirei muito. Ele uma vez me deu uma entrevista numa emissora de TV e ele falava de piedade política, que o que guiava ele na vida pública era a piedade política. E eu pensei, mas o que é isso, piedade política? Ele falou, olha, a política é o jeito que Deus me deu, colocou à minha disposição para eu viver a santidade. Eu preciso ser tão piedoso na política quanto você na sua missa. Aí eu pensei, mas é verdade, eu posso como padre rezar uma missa com piedade ou não? De qualquer jeito, chego ali em cima da hora, né? A missa é às 7, eu chego 7:02, né? Visto lá os paramentos às pressas, nem olhei qual é o evangelho do dia. Isso é falta de piedade. Agora, o que é uma piedade do padeiro? Um padeiro piedoso acorda 4:30 da manhã, na hora que você vai comer o pão, aquele pão está crocante, não está cheio de bromato, é um pão piedoso, né? Você diz, foi feito com cuidado. Então tem aí um cuidado político. Nós precisamos cultivar gerações onde haja piedade política, onde haja vocação, porque não é todo mundo que tem vocação para a vida pública. Não é mesmo? É uma arte. Às vezes as pessoas ficam fazendo a política ser uma opção de vida, né? Em determinado momento, acabou a vida artística, acabou a vida e vai, se refugia dentro do contexto político e depois descobre que fez um erro, né? Que não deveria ter entrado nessa. A política é uma vocação. Cuidar dos outros, né? Requer uma capacidade de doação tanto quanto o padre. O padre precisa ter um sacerdócio. É um sacerdócio, porque você vai viver para administrar o dinheiro do outro. Então todos os recursos que você precisa, que você vai administrar, que você vai distribuir, tem que passar por um crivo de honestidade, de discernimento. Política é a arte de cuidar do bem comum. Brincadeira não, gente. Por isso que a corrupção é a perversão da política na sua essência. Utilizar-se do dinheiro público para os benefícios próprios. E Padre, eu sempre digo Brasil, que às vezes a gente faz uma reflexão que nós queremos um mundo melhor, nós queremos um país melhor, mas a gente abre mão de ser honesto nas nossas questões, né? É tão ruim quando você identifica que existe uma incoerência em você. Então tá bom, eu luto pelos direitos trabalhistas, mas trato mal quem trabalha comigo. Eu luto para que o país seja mais honesto, mas eu sou desonesto com as pessoas que me cercam. É aí que a gente precisa ter muita capacidade de reconhecer que o mundo fica ruim toda vez que eu tenho atitudes ruins no meu dia a dia.
E que ao exigir que o país seja honesto, eu estou naturalmente exigindo que os meus bastidores sejam honestos. Que exista uma coerência aqui no espaço que me constrói, que constrói e que faz ser a minha intimidade. Sabe que o que faz um político corrupto é um eleitor corrupto. E muitas vezes os eleitores corrompem os seus políticos. Eu, uma ocasião, Fábio, acompanhei a campanha política de uma pessoa que eu amo muito, que é a minha mãe. Ela foi candidata? Encasquetou a ser candidata a vereadora. É verdade, é verdade. Hoje eu posso falar isso porque ela não quer mais nem saber. Lá em Brusque. Lá em Brusque, em Brusque. E encasquetou. Eu fiz até o jingle, agora eu já posso falar, fiz até o jingle, não falei pra ninguém, né? Na época. Fiz o jingle dela e tal, saía no carro de som pela cidade. E aí ela estava toda empolgada, porque ela leu a doutrina social da igreja, os documentos, ela disse, eu vou fazer política do jeito certo. E aí ela começou a visitar as pessoas de casa em casa. Aí ela veio, mas entristecida, Fábio. Ela disse, João, é impossível. As pessoas querem me corromper. Elas perguntam, eu voto em você, mas quanto que você vai me dar? Lamentável, né? Então, muita gente pensa, não politicamente ou em termos de bem comum, pensa em si, corporativamente. O que é que ele vai fazer para mim, né? E nós temos que passar do mim para o nós, né? E aí daria para terminar com a oração da política, que é o Pai Nosso. O Pai é nosso, está no céu, mas o pão também é nosso e está aqui na terra. Então, há uma dimensão do Pai Nosso que é mística, celestial, e a outra é militante, é terrena, é social, é transformadora. Aqui tem pai, aqui tem pão, a gente tem que correr atrás, tem que partilhar. Aqui ainda tem pecado, ainda a gente tem que perdoar, né? Assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Ainda tem tentação, e a gente tem que cuidar para não cair, e tem que pedir força para não cair. E ainda tem maldade, e tem muita maldade por aí. E a gente tem que pedir que Deus nos livre dessa maldade, inclusive no mundo da política. Então daria para rezar o Pai Nosso pela situação que o Brasil vive nesse momento, para que nós tenhamos aí um progresso civilizacional na vida pública. O Brasil tem que superar essa coisa do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro mata a gente. Isso nos empobrece demais como povo. É um valor enquanto nós temos flexibilidade, nós somos um povo flexível e, portanto, resiliente. Mas, por outro lado, é um câncer, porque a gente ajeita todas as coisas e, no fim, ajeita o que não dá para ser ajeitado. E na política, quando a gente cria muito jeitinho... Aí começa a construir as injustiças, né? Nós somos injustos com o nosso jeitinho. O nosso jeitinho nos favorece, mas de repente está prejudicando uma pessoa. Se ajeitar para mim, tá bom. Né? Sérgio Buarque de Holanda, Nas Raízes do Brasil, aquele livro famoso, trata bem isso. Ele chama de homem cordial. Mas que depois, enquanto é meu amigo, tudo bem. Quando deixa de ser meu amigo, aí a inimizade é total. Ô padrinho, uma coisa que eu acho que é necessário demais, e que isso inclusive ganhe os discursos religiosos, né? A gente precisa falar disso, é a necessidade de nós chamarmos a responsabilidade das pessoas para a construção desse bem comum. Que às vezes nós olhamos para as necessidades do mundo e a gente não se inclui na construção dessas soluções. Nós estamos com o problema da água, por exemplo. É um problema ambiental seríssimo, grave. São recursos naturais que estão ficando cada vez mais escassos e nós, como se nada estivesse acontecendo. Lavando a calçada, usando de maneira inconsequente este recurso. Você imaginou que existe um anúncio que se não voltar a chover, São Paulo não terá mais água em novembro? Não é em 2020. Você consegue imaginar isso? Não é em 2020. Isso não é uma profecia para o futuro. E não é, nós estamos vivendo uma seca muito grave, muito séria. Aí você olha no comportamento das pessoas, por exemplo, na minha vizinhança, eu moro na zona rural, as pessoas colocando fogo nos seus terrenos, porque não paga uma pessoa para fazer uma limpeza, então é mais fácil colocar o fogo no mato e aquele fogo não vai tendo controle. Gente, eu fico tão indignado, porque a irresponsabilidade é tão grande nos dias de hoje. Se você
quando você está sobrevoando o país, outro dia eu fui para Brasília, e quando eu comecei a pousar em Brasília, eu fiquei impressionado com o número de focos de incêndio. Em beira de estrada, aquilo é provocado. Alguém passa, joga uma bituca de cigarro, com esse clima muito seco, é claro que aquele fogo vai se alastrar. E eu fico impressionado como nós não nos responsabilizamos com essas negligências do dia a dia, que estão tornando a vida cada vez mais difícil. É falta de consciência política. Isso é falta de consciência política. De consciência política. Porque se eu não sei respeitar uma regra, gente, o tempo está seco, não se põe fogo em nada. Pelo amor de Deus, não é a hora de pôr fogo em nada, não é a hora de limpar terreno, não é a hora de fazer nada disso. As pessoas estão indo lá. Eu, no meu caminho para casa, todo dia eu encontro um foco de queimada. Alguém colocou aquele fogo ali. Alguém, de maneira irresponsável, não pensou no bem comum. Que o clima está seco. Essa semana nós tivemos 15% de umidade do ar. Isso é taxa de deserto. Isso é consciência política, porque se nós não tivermos, chamarmos essa responsabilidade para nós, eu quero ser mais politizado, eu vou no uso consciente da água, ou eu não vou pôr fogo em absolutamente nada, eu não vou provocar mais e mais de malefícios, né? Provocando malefícios para o mundo, dificultando cada vez mais a vida. E a doutrina da igreja passa por aí, bem comum, dignidade humana, solidariedade. A igreja tem o que dizer a respeito da praça, e não apenas a respeito da prece. Com certeza. Padre, e o senhor tem uma música muito bonita que fala justamente da necessidade de nós fazermos o nosso coração, porque isso tudo é mesquinho, né? A partir do momento que eu não sou capaz de pensar no bem dos meus vizinhos, eu estou sendo mesquinho. Quando eu não sou capaz de pensar no bem da comunidade, eu estou sendo mesquinho. E você tem uma música que reza justamente isso. O desejo de pedir a Deus, o desejo de ter um coração que possa ser substituído pelo coração de Fábio, Deus. Vamos cantar a terceira estrofe, que pede o Espírito Santo como aquele que derrama sobre nós a água do amor. Vamos, claro. Pedindo chuva. Vamos pedindo chuva. Vamos pedir chuva. Pedir chuva sobre todos antes nós, de novembro, sobre a nossa sociedade. Antes de novembro. Chuva nas nossas consciências também. Nós vamos ter as eleições agora, que a gente possa voltar consciente, que a gente possa ter você que ainda vai eleger o seu governador, olha bem para o candidato que você vai confiar a ele a responsabilidade de trabalhar para você, viu? Não inverta as ordens, não. Ele é seu funcionário. Reze antes de votar. Isso. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.